Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, estejamos sempre abertos, a consciência, o coração, para este momento importante na vida de todos nós. Boa noite também ao pessoal que nos acompanha aí pela internet. E o tema que nós vamos falar hoje é a missão educadora dos espíritas. Lembrando que no mês de abril, o Livro dos Espíritos completou 162 anos, espalhando luz pela terra, né? E hoje nós vamos fazer uma observação da doutrina espírita como educação, né? Se tem aqui na plateia alguém que está vindo hoje pela primeira vez na casa espírita, convite de um amigo, né, ou de algum parente, é importante que a gente tenha essa consciência, né? E a doutrina espírita tem por base fundamental a nossa educação, né? E então o tema é esse que vamos falar, que é a missão educadora dos espíritas. No momento em que nós passamos a observar a nossa educação, né, o nosso comportamento, o que fazemos, o que pensamos, o que sentimos, porque tudo isso está centralizado na força do Espírito, né? É ali que brota todas as nossas potencialidades divinas, na nossa vontade. Então, a partir do momento em que eu começo a pensar na minha educação, mas a educação que eu vou falar aqui não é aquela educação que está vinculado a uma tabela de pagamento, a uma promoção, a um regime de emprego, muito menos a uma disputa com alguém, tá? Mas quando eu penso nela, na minha intimidade, ou na nossa intimidade, nessa alta educação, o que eu passo a ganhar? Interessante a gente observar isso, né? E a gente sempre quer ver o resultado bom de todo o nosso planejamento. E a partir do momento em que eu passo a me preocupar com a minha alta educação, eu vou viver minha vida melhor. Porque eu passo a ter uma vida de cultura. Isso que é importante. Eu passo também a ter uma coisa que muitas pessoas não têm, que é o acesso a um maior grau de consciência da realidade. O meu senso crítico, ele se eleva a ponto de eu conseguir fazer melhores escolhas para a minha vida. E tudo isso, eu passo a ter uma vida movimentada pelo conhecimento. Muitas coisas acontecem a partir do momento em que eu passo a me preocupar com a minha alta educação. E tudo isso remete ao pensamento, né, de muitos espíritos que já passaram pela terra e deixaram seu recado sobre isso. Disse Jesus: vós sois a luz do mundo, brilhe todos a vossa luz. Vendo ele vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. A gente passa a ter uma vida de representatividade, porque o nosso ato, a nossa vontade, as nossas ações, passa a representar a vontade de Deus na transformação das pessoas, da humanidade, né? Então, tudo aquilo que eu penso, que eu acredito de melhoria, de esperança para a humanidade, automaticamente eu passo a fazer parte dessa construção. Eu posso estar vivendo num meio de turbulência, de discórdia, de guerra, mas o meu pensamento está voltado a ser um representante da bondade. Como diz aqui, vendo eles vossas obras, deem glórias a Deus. Isso é importante para nós. Quando o nosso nome está associado a uma coisa boa, né? O nosso nome remete a esse pensamento. Eu falo do seu nome, automaticamente eu lembro de alguma coisa boa que acontece, né? Mas tudo isso
o que precede tudo isso é a nossa vontade de se tornar melhor. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Então, nós vamos fazer essa observação da doutrina espírita como educação, nessas perspectivas, né? Espiritismo como educação, tá? Sobretudo, a educação segundo o Espiritismo, como que o Espiritismo vê a educação em todos os sentidos e em todas as fases da humanidade. E o ensino espírita, né? Ele sai daquela situação de um aprendizado às vezes vago, ou sem sentido, ou ler por ler, assistir uma palestra por assistir. Não. Ela ganha um outro significado. Porque eu passo a observar tudo que eu faço dentro do movimento espírita como um meio de adquirir o aperfeiçoamento, meio de melhorar, né? E aos poucos as pessoas vão percebendo isso, que algo de estranho está acontecendo em nós, né? Sempre quando falar de Allan Kardec, é importante a gente associar esse nome a de um educador. Kardec é um espírito educador. Falar que foi, não é mais, né? Ele é um espírito educador. Tá? Foi educador nas 3 últimas encarnações e será, quantas forem necessárias, ele voltar à Terra novamente. Né? Pelo profundo conhecimento que ele tinha, né? Um homem que dava uma dezena de matérias nas escolas, falava fluentemente 6 idiomas, né? E foi o representante da Terra para vir a lume a doutrina espírita. Eu sempre defendo a ideia que atribuir a Kardec a codificação é uma atribuição muito singela para ele. Porque o que é codificar? Codificar é organizar. Ele fez isso realmente. Ele organizou todas as obras que acabaram redundando na doutrina espírita. Mas ele teve um papel central na elaboração da doutrina, nas perguntas que foram feitas. Se há perguntas inteligentes, ou seja, se há respostas inteligentes, é porque há perguntas inteligentes também. Tá? Então, é importante a gente observar esse pensamento de Allan Kardec. Quando ele diz, ainda ele assinava Rivail, ele não era ainda o Allan Kardec, porque só após os 50 anos ele foi se dedicar à doutrina espírita. Né? Mas ainda um jovem, 1834, ele vai dizer, a educação é a obra da minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Inimigo de todo charlatanismo, não tenho o tolo orgulho de acreditar cumpri-la com perfeição, mas tenho ao mesmo tempo a convicção de cumpri-la com consciência. Isso vem de um espírito que entende a sua missão na Terra. A educação é a obra da minha vida. Então, quando pensamos em doutrina espírita e associamos essa doutrina à educação, precisamos pensar nessas fases que iremos passar. Como tudo na vida, é de fases, né? De épocas. Então, o que diz Allan Kardec? É pela educação muito mais do que pela instrução que vamos atingir o progresso. Isso está aí, espalhado, né? Não é a falta de conhecimento, a falta de instrução que causa tantos problemas no mundo, né? O próprio Emmanuel vai dizer que uma coisa é cultura, outra é educação. A cultura você se obtém nos livros, nas revistas, nos jornais, né? Nas palestras. Porém, a educação é a soma de valores morais e intelectuais que se conquistam através do tempo, nos embates da vida. Existem pessoas, diz Emmanuel, cultas e intelectualizadas, mas que não apresentam no seu íntimo o valor da virtude.
Aí ele fala que não é para isso que nascemos no mundo. Nascemos para nos instruir, mas transformando a nossa instrução em educação. Então, por isso que Kardec vai dizer, em sintonia com uma pleiade de espíritos superiores, ele vai dizer que é muito mais pela instrução, ou seja, é pela educação e muito mais pela instrução do que vamos atingir o progresso. Essa ideia da fonte aqui, eu observei num livro do espírito Luiz Sérgio. E logo no começo desse livro ele começa a dizer o seguinte, porque às vezes nós nos acomodamos somente na palestra. E é importante a gente observar o que se convencionou no movimento espírita chamar de palestra. Tudo que eu vou fazer aqui é fruto daquilo que eu aprendi, que eu estudei, das minhas interpretações, embora eu particularmente nunca vou trazer a público nenhum juízo de valor de uma ideia que eu tenho. Ou seja, eu penso assim. Vocês vão perceber que toda a minha fala é baseado em fatos, em pesquisas, né? Mas às vezes há uma certa comodidade em a gente tentar montar a estrutura do nosso conhecimento apenas baseado nas palestras. Então isso é um grande equívoco. Então existe um manancial de informações que transcendem qualquer tipo de oratória que seja feita, né? Então o Luiz Sérgio, ele dá um recado aos espíritas um pouco acomodados nessa parte. Aí ele faz a comparação da fonte, né? Ele compara assim, um viajante perdido no deserto ou numa floresta, morrendo de sede. E depois de muito tempo, exausto, ele encontra uma fonte de água cristalina. Só que ao invés de matar a fonte, ou seja, ao invés de matar a sede, ele apenas lava as mãos e segue adiante. Ele diz isso, que a gente não pode lavar as mãos. E tem todo esse manancial de conhecimento para a gente se instruir. Tá? Meu Deus. A grandeza da doutrina é a nossa representatividade. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de observar que no meio social, que envolve todas as pessoas, todas as culturas e todas as religiões, o nome espírita está associado a alguém que faz o bem. Já perceberam isso? Às vezes na própria família, às vezes num conflito de religião, né? A gente não pode dar uma pisadinha fora do caminho, né? Porque falam, poxa vida, mas você não é espírita, meu. Como é que você faz uma coisa dessa? Né? Já notaram isso? Já foram cobrados também? De algum familiar? Você não pode fazer isso, você é espírita, né? Aí, onde Divaldo Pereira Franco vai falar isso que nós representamos. Algo de bom, algo de nobre, algo de útil. Da nossa fala deve sair coisas boas, que constrói, que transforma, né? Aí ele vai dizer, então, que a obra da doutrina, tudo aquilo que está escrito nos livros, tem a sua grandeza. Mas a grandeza maior está no comportamento do espírito. É ele que representa a doutrina. Aí ele vai dizer que a grandeza da doutrina se revela na realidade comportamental daqueles que aderem aos seus postulados. Olha que interessante, né? A grandeza da doutrina se revela. Não é a casa bonita. Nossa, que tamanho, uma casa linda, maravilhosa. Né? Ali. É o espírita. A representatividade. Ela vai se revelar na nossa realidade comportamental. Né? E outro fato também importante é a questão da influência positiva num mundo de tantas influências negativas às vezes, né? Vemos em todos os cantos alguém precisando representar essa transformação do homem. Apresentar que há algo melhor, algo de novo para se pensar no trabalho. Às vezes nós nos acomodamos porque
A nossa fala, nós acreditamos que ela é muito tímida, né? Ou não vai representar muita coisa. E permitimos, às vezes, que ideias, pensamentos ganhem mundo afora. Nas próprias mensagens que nós compartilhamos quando nós recebemos, né? No celular, é muito comum. Hoje você receber mensagens totalmente vazias. A gente sabe disso. E não traz nenhum conteúdo para nosso crescimento. E além da gente, às vezes, pensar nisso, a gente transfere isso para outras pessoas também. Quer dizer, não serve para mim, né? E também não vai servir para os outros, porque eu passo para os outros. Então, essa ideia de transmitir uma mensagem, e hoje é muito rápido que isso seja feito, é muito importante, porque se eu mando um recado para o meu xará Walter, por exemplo, não é só para ele que eu estou mandando. Estou mandando para uma multidão. E essa ideia, ela não é só compartilhada por pessoas, ela é compartilhada por espíritos também. E faz que a maior parte da população terrena, né? Então a questão é que é essa, né? Você vê aqui essas carinhas todas embrutecidas aqui, emburradas, e essa carinha amarela representando a alegria. É isso, o espírita deve ser um elemento de influência positiva. Um polo de transformação do ambiente onde ele vive. É importante que a gente pense nisso, né? Que a gente passe a selecionar um pouco mais as ideias e os pensamentos que a gente compartilha. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Paulo apóstolo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Olha o compromisso que a gente tem, né, de ser espírita, porque Paulo vai dizer aqui que quando uma pessoa nos vê, vai associar o nosso nome ao de um cristão, né? Quer dizer, o cristão e o espírita é, ao mesmo tempo, a mesma pessoa, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, é muito atual, foi escrito em 1860, né? Para lá, não lembro. Não consegui guardar, não sou muito ruim de datas, né? Não consigo guardar. Sei que foi em 1800, mas não lembro certinho. Mas olha que está no capítulo 9, Lázaro vai dizer. E estava dizendo naquela época, né? E é muito atual o que ele disse em 1800. Muito atual. Cada época está assim marcada, com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Que a gente percebe às vezes, né? O pouco caso que se faz com aquilo que realmente irá nos construir, né, para Deus. E no capítulo 18, está descrito assim no próprio Evangelho. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. A gente fala, poxa vida, essa mensagem cabe certinho para fulano de tal, né? Não é verdade? A gente tem esse costume, às vezes, de direcionar uma mensagem que chega a nós, e lembrando que aquela mensagem está dizendo respeito ao comportamento de outra pessoa, né? Não o meu comportamento. E aí, a mensagem chegou até a minha mão porque é para mim, né? Entendeu? O Kardec vai dizer, o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Nada adianta crer se sua crença não faz sequer dar um passo na senda do progresso e não o torna melhor. Então, veja que o tempo inteiro eu estou insistindo na ideia de que doutrina espírita está associado, ou ser espírita está associado a um processo de educação, né? Eu sempre falo que no futuro toda a casa espírita
será considerado uma escola do Espírito. Então, o Espiritismo no Brasil começa a rumores mais ou menos no ano de 1853, chegam notícias no Brasil, né? Que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, toda aquela movimentação. O primeiro centro espírita no Brasil foi fundado por esse cidadão aqui, Luiz Olímpio Teles de Menezes, um nome pouquíssimo conhecido no movimento espírita. Foi o que desbravou o espiritismo no Brasil, né? Ainda na República, vemos uma pessoa onde a religião predominantemente aqui no Brasil, a católica, né? Ele monta um centro espírita em Salvador, na Bahia, né? Que é o Grupo Familiar do Espiritismo. Então, esse nome jamais poderia ser esquecido pelos espíritas. Luiz Olímpio Teles de Menezes. E o primeiro centro espírita do mundo, em 1 de abril de 1858, foi a Sociedade Espírita de Paris. Então, eu vou começar a passar agora, juntamente com Kardec, com Allan Kardec, outros pensadores que deixaram seus recados aqui na Terra, né? E fez com que a gente refletisse sobre o processo de educação. Um foi esse, né? O Comênios. Ele foi um bispo protestante na igreja da Morávia, educador, cientista e escritor tcheco, né? Século XVI, XVII, né? Mais para o século XVII. Ele tinha um sonho do homem se educar. E ele escreve um tratado de educação, que é chamado A Utopia de Comênios. Eu traduzi como sendo o sonho de Comênios, né? Então ele traz um conceito de educação. E olha o que ele diz aqui, isso no século XVII, né? Ele vai dizer o desejo que ele tem. E ele vai falar, nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente, em sua plena humanidade. Não apenas um indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os homens reunidos e individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde. Numa palavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano. De forma que, afinal, toda a espécie humana seja educada. Homens de todas as idades, todas as condições sociais, de ambos os sexos e de todas as idades. Interessante que Comênios, na época, ele escreve um tratado muito interessante. Numa época de grandes conflitos, de guerras, né? De conquista de território, sociedades inteiras eram devastadas pela guerra. E ele escreve um tratado nessa época, sugerindo aos reis, aos governantes, aos poderosos da terra, que parem de guerrear. E pegue todo o instrumento, todos os canhões, as armas, e sugere que elas fossem derretidas. E que fossem transformadas em sinos. E quando esses sinos tocassem, estaria anunciando uma nova fase da humanidade. Né? Um tratado que ele escreve. Jean Amos Comênios. O segundo desejo que ele vai dizer aqui, nosso segundo desejo é que todo homem seja educado integralmente, formado corretamente. Não num objeto particular, ou em alguns objetos, ou mesmo em muitos, mas em tudo o que aperfeiçoa a espécie humana, para que ele seja capaz de saber a verdade e não seja iludido pelo que é falso, para amar o bem e não ser seduzido pelo mal, para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser evitado, para falar sabiamente sobre tudo, com qualquer um, quando necessário, e não ser estúpido em nenhum assunto, e finalmente, para lidar com as coisas, com os homens e
com Deus, em todos os sentidos, racionalmente e não precipitadamente. E assim, nunca se afastando da meta da felicidade. Então, é a questão, a partir do momento que a gente começa a investir nessa parte nossa, e é algo íntimo, é muito profundo, porque é do Espírito, né? Começa a ocorrer o despertar. Como tantos homens despertaram para Cristo no momento de conflito. Paulo de Tarso foi assim, né? A estrada de Damasco. Na verdade, a doutrina espírita, ela pode representar para todos nós a estrada de Damasco, que é o despertar do Espírito, né? E nesse despertar, muitas coisas vão acontecer. Vocês podem perceber no desenho, que há um desenho, que há as encarnações passadas, né? E que vai construir esse ser de luz, que futuramente será nós. Pestalozzi, ele foi professor de Allan Kardec. Ele entrou no Instituto de Ivry, na Suíça, aos 11 anos, tem registro, né, dessa data, que ele entrou aos 11 anos, e saiu depois, beirando os 20 anos, já estava dando aula, e eu vou passar aqui para vocês um tratado de educação que ele escreve com 24 anos, na França. Um tratado de educação, para a melhoria da educação pública, né? E esse professor Pestalozzi, né? É ele que derruba esse paradigma da relação professor-aluno, do distanciamento que havia entre professor e aluno e que há ainda resquício na nossa época, onde o professor é sempre superior ao aluno, né? Às vezes há um abismo entre os dois de relação, né? Então, numa época em que aluno era castigado, era premiado ou castigado pelas suas... Existia a lei da recompensa ou do castigo, né? Existia a palmatória. E era num período de uma educação muito rígida mesmo, né? Aí ele... Tem um filme na internet, no YouTube, sobre ele, né? Para sempre Pestalozzi, mas conta numa fase anterior a essa. Mas ele vai dizer isso. Aí brilhe vossa luz, que disse Jesus, né? A ponto de que o seu comportamento represente a vontade de Deus. Aí vem Pestalozzi dizer, o amor pedagógico é aquele que consegue acender no outro o desejo do bem, o anseio de luz, a vontade de evoluir. Antes, essa tarefa era atribuída somente aos professores. Hoje, sabemos que qualquer ser humano pode fazer isso com o outro. De levar uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança. Qualquer pessoa pode fazer isso hoje. Tá? Desde que esteja preparada para isso. Porque se ela não estiver preparada para isso, ela vai encontrar alguém que fará isso por ela. Porque há na nossa lembrança alguma pessoa que representa uma fase boa da nossa vida. Uma decisão inteligente que nós tomamos. Sempre vai lembrar um tio, um avô, um professor, uma professora. Cada um tem a lembrança dessa pessoa na memória. Sempre há na terra um anjo da guarda encarnado a nos aconselhar. Sempre vai existir. Tá? Mas precisamos estar atentos a isso também, né? Mas também são esse processo também onde passaram todas essas pessoas. Sócrates, 400 anos de Cristo, anos antes de Cristo. Ele traz a mensagem da maêutica. A maêutica nada mais é do que o despertar do espírito. A maêutica é o parto espiritual. Porque para Sócrates, todo ser humano nasce com o germe da virtude. Qualquer um. O mais vil dos homens que passou pela terra, ele foi criado por Deus. E ao ser criado por Deus, foi posto nele o germe da virtude. A educação é a parteira que faz vir à tona essa centelha divina. Porque a mãe de Sócrates era parteira. Então, para Sócrates, educar era dar
a luz das virtudes divinas. Tá? Jesus, brilhe vossa luz, em sentido do pensamento de Sócrates. Comênios, lemos agora há pouco, né? Todo ser humano deve buscar a pansofia. Ele é o criador desse. Quem quiser anotar, depois pesquisa. Pansofia, né? A sabedoria do todo. Para ele, o homem não precisava conhecer tudo, mas também não podia ser ignorante de tudo. Tá? E o Kardec, ainda jovem, aos 24 anos, ele escreve isso. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar o do vício. Isso é divino na nossa vida. O que a educação faz na vida do espírito? Tá? Ele faz eclodir essa centelha divina e faz abafar os vícios centenários, milenares que ainda carregamos. Tá? Mas vamos falar disso logo no final. Nesse livro fantástico de Joana de Ângeles, eu comprei aqui na livraria aqui, Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Vida, Desafios e Soluções. Esse livro é fantástico. Eu tenho ele aqui todo anotado, todo rabiscado. Aí, a partir do momento que você inicia, então, o processo de autoeducação, alguma coisa vai acontecer dentro, na sua alma, no seu espírito. Algo vai acontecer. Tá? Então, nesse empreendimento de ascensão inevitável, porque ninguém consegue parar a marcha do progresso. Não existe isso. Não há essa possibilidade de parar a marcha do progresso. Isso é das leis de Deus. Né? Então, nesse empreendimento de ascensão inevitável, o ser depara-se com as construções do seu passado, nele esculpidas, e exteriorizam a miúde, frequentemente, afligindo ou limitando. Quem daqui não passa por esse processo que, de repente, um sentimento estranho? Espera aí, não faz sentido isso, não. Alguma coisa está esquisita dentro de mim. Já passaram por esse processo? Todo ser humano passa. É da lei do progresso. Ninguém sabe, mas dentro de nós está fervilhando uma ideia que eu preciso transformá-la, não combatê-la. Porque é isso que é o grande problema. A gente detecta um vício em nós, a gente quer combatê-lo, né? Ele se agiganta. Nós temos que administrar, controlar, né? Tomar a rédea, o controle dos vícios. Né? Combater é inútil, mas se aperfeiçoar é o caminho. Então é essa parte que vai acontecer. Vale a pena, então, investir na nossa educação? Vale a pena. Mas vamos mexer na onde? Num cacho de abelha. Que tem uma construção de um passado milenar. É muito simples descobrir isso. Dessa existência, para onde vão os nossos conflitos, os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos ódios, que não são resolvidos nessa existência? Eles vão para outra. É transferido para outra. Nada de deletar, não. A outra, né? Passa tudo para outra existência. Então vai acontecer isso no ser humano, né? A própria psicologia nos ensina. A consciência do homem, né? Então aquilo que somos aqui, eu sou o Walter, espírita, representante comercial, e assim por diante, e cada um tem o seu nome, a sua profissão, seus pensamentos, seus planos de vida, é a ponta do iceberg, apenas. Porque tudo está guardado no nosso esquecimento. A nossa memória é um arquivo do nosso passado. Tudo está registrado. São as pulsões agressivas, os medos, as pulsões inatas, os recalcamentos, os desejos, as lembranças, fantasias, memória, tudo guardado lá. Aí lá de cima os espíritos superiores falam, peraí, ele está começando a dar um passinho para frente. Eu acho que chegou o momento dele estar ciente dessa realidade. Né? Aí é isso que acontece. Sobe, vem para a realidade. Aí vem o conflito.
Você precisa trabalhar aquilo, né? Às vezes é a avareza, o apego material, o desejo incontrolado, a raiva, né? É um momento que nós nos deparamos com a nossa realidade. Às vezes, não encontraremos isso nos livros, mas vamos encontrar no sonho. Porque nós vivemos uma interexistência. Ao mesmo tempo que somos encarnados, somos espíritos também, que à noite, vamos viver a vida espiritual. O sonho fala do sonhador. Isso é importante. O sonho fala do sonhador. E é isso. Tá? Então, quando a educação, está nesse livro de Joana de Ângeles, tiver como objetivo a construção do homem integral, quer dizer, o ser que pensa, o ser que sente, o ser que age, né? A integralidade do espírito, né? O seu pensamento está conectado com uma inteligência superior, divina. Existe, da nossa parte, um esforço também para alcançar essa grandeza, né? Então, quando a educação tiver como objetivo a construção do homem integral, os fatores de perturbação cederão lugar a outros tipos de estímulos, que são os edificadores da esperança, mantenedores das aspirações elevadas, no esforço para a superação das heranças doentias que cada um traz em si mesmo. Isso é muito importante, tá? Nesse processo de transformação. Então é isso. Kardec, no capítulo Perfeição Moral, ele vai dizer que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência. Então, não adianta desenvolver a inteligência se não desenvolvermos a ética e a moral. Às vezes escolhemos a melhor escola para os nossos filhos, né? E esquecemos que a melhor escola é o lar. O primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula, diz André Luiz. O primeiro professor são os pais. E a gente, às vezes, acredita que algo de fora irá vir para nos transformar, né? E aí, sem saber que é algo de dentro. Então, ora, assim como a educação intelectual consiste na soma das ideias adquiridas, a educação moral é o resultado de todas as impressões recebidas. Kardec. Então foi isso. Eu vou finalizar para vocês com essa informação. E é sempre importante dizer que o palestrante sempre vai passar informação. Ele nunca passa conhecimento. Tá? Porque conhecimento, ele é fruto da interpretação, né, da assimilação da informação que eu recebo. Aí sim, eu primeiro recebo como informação. Aí eu assimilo isso, processo isso. Poxa, isso é legal, isso é verdade, isso serve, isso tem sentido. Aí passa a ser conhecimento, né? Então é importante a gente transferir as informações para o campo dos conhecimentos. Kardec tinha 24 anos, então, e ele escreveu isso, sobre educação. É um tratado, né, que ele escreveu. Ali é o original, aquela imagem, né? Mas são 52 páginas. É claro que eu não vou passar aqui. Eu trouxe um pedacinho só, né, do que ele fala. Mas ele vai dizer assim: todo mundo fala da importância da educação, mas para a maioria esta palavra tem um significado extremamente vago. Porque poucas pessoas chegaram a fazer uma ideia precisa de tudo o que ela abarca. Fala a educação. Os políticos falam muito disso, né, nas campanhas eleitorais, né? Precisamos investir na educação, né? E aí? Né? O que é isso para ele? Vê-se geralmente apenas no sistema de estudos, e este erro é uma das principais causas do pouco progresso que ela realizou. Uma outra causa também desse atraso prende-se a um preconceito geralmente aceito contra tudo que se liga a esta profissão, o que afasta grande número de homens que, por seu mérito, poderiam contribuir para o seu progresso.
Nessa época, nesse plano, Kardec faz uma crítica ao governo francês, pela despreocupação que eles tinham com os professores. Então, quer dizer, isso não é coisa só do Brasil, não. Lá, Kardec faz uma crítica, né? Ele dizia que os professores tinham que ser reconhecidos pelo papel que eles exercem. E até hoje é assim, né? A gente sabe disso. Mas outra coisa que está por trás de tudo isso é a missão do professor, que não está ligada ao quanto ele ganha, mas ao que ele faz. Então a gente vê muitos professores que, com uma ideia muito concreta e lógica, e a própria sociedade revoltando contra os baixos salários dos professores. A gente sabe, professor é a profissão que forma todas as profissões, né? Rodado isso na internet. Então ninguém vai ter argumentos para dizer que o professor não merece um salário mais alto. Mas na relação professor-aluno, ninguém pode ser pago para amar. Aí não, aí já é outra coisa. O aluno não tem nada a ver com o salário que você recebe. Isso é culpa do governo. A relação professor-aluno tem que ser baseada na sinceridade, no amor, nessa empatia, né? Então é isso que ele diz. A educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de fazer eclodir neles os germes da virtude e abafar o do vício. Se você tem um netinho em casa, um filho, uma criança, qualquer coisa boa que ensinamos para alguém e que vá transformar essa pessoa em alguém melhor, nós estamos auxiliando no progresso da humanidade, no despertar da centelha divina dessa pessoa. Então é isso, o Espiritismo, como doutrina moral, ele só impõe uma coisa. A única coisa, você pode fazer um resumo total de toda a codificação espírita. A única coisa que vamos encontrar como imposição dos espíritos é essa, tá? A necessidade de fazer o bem e de evitar o mal. É a única obrigação do espírito. O resto tudo é fruto do livre-arbítrio, né? Então é isso. A educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Esgotou meu tempo. Obrigado pelo carinho de vocês, espero que tenha contribuído. Que as nossas leituras, uma mensaginha que pega aqui no jornal, faça exercer esse propósito em nós, né? Vamos ganhar muito com isso. E as pessoas que nos acompanham ficarão muito felizes. Seremos melhores em tudo para todos. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado.